E aí galera, tudo bem? O resumo de hoje é sobre a live do dia 20/7, onde o Felca ainda conversa com a psiquiatra Ana Beatriz e conversam sobre vários assuntos como relacionamentos abusivos, padrões de comportamento, fãs de serial killers, polarização na internet, adolescência no mundo digital e a violência envolvida com jogos. O que é uma relação tóxica? É a escalada do uso. Nenhum relacionamento tóxico, Fel, começa mal. Começa bem. Por quê? Tanto começa bem, que a gente chama o bomb love, né? Tipo assim, geralmente um narcisista, um psicopata, quando começa a seduzir alguém, você olha e fala assim, gente, é maravilhosa essa pessoa, essa mulher, esse cara. Porque ele faz tudo. Ele tem aquela coisa de fazer tudo, ele te estuda para te agradar. Sim. Aí o que acontece? Quando sente que você está conquistado, ele começa a testar. Eu vou dar um perdidinho, eu vou dar uma sumida. Aí ele começa a testar o quanto você aguenta esse abuso. É um prazer pra ele isso. Exatamente. Tipo assim, dá uma traiçãozinha aqui, ali, aí bota a culpa no outro, nunca é culpa dele. Aí daqui a pouco isola a pessoa das outras pessoas. Começa a dizer essa roupa não está adequada, isso não está assim. Começa a dizer o que é certo, o que é errado. E chega uma hora que a pessoa se habitua. E por que a pessoa fica? Porque ela fica pensando o seguinte, nossa, mas no início era tão bom. A Preso no pessoa passado. fica na esperança de que aquela fase super bacana vá voltar. E existe, eu imagino, também um sentimentozinho quando a pessoa é meio agressiva, é meio controladora, um sentimentozinho de medo também do termo, né? Porque você mesmo no seu relacionamento que você teve, você percebeu que o cara não era bacana, não com você, mas com outra pessoa, falou, esse cara pode ser assim comigo um dia, ou se ele é assim com alguém, ele é assim, ele pode ser assim. Ele se mostrou capaz de fazer isso. Muito natural. Ele foi muito natural naquela forma. Já era dele, né? Já era dele. E daí você se afastou naquele momento. Existem pessoas, mulheres, homens, que ficam presos nessa teia por muito tempo. O que você diria para uma pessoa que vive um relacionamento abusivo ou está começando a achar que o relacionamento abusivo e está pensando se sai, se termina? O que você diria para essa pessoa? Olha, se essa pessoa é uma pessoa abusiva, não é abusiva só com você. É abusiva também já foi abusiva com outras pessoas, é abusiva com pessoas que convive. Então não se iluda, essa pessoa não vai mudar por você ou através de você. Se um dia tiver que mudar, mas não será. Porque o grande erro das pessoas que ficam numa relação abusiva é que elas acham que por amor elas vão fazer isso ou aquilo que vai sensibilizar o outro a mudar e voltar a ser o que era no início. Só que tem que aquilo no início não era tática de sedução. Caramba, muito doido a mente humana, né? E se você tiver uma pessoa que teve uma infância onde o abuso era comum, não estou falando só abuso sexual, mas o abuso, a negligência como criança, foi negligenciada, foi exigido coisas daquela criança que eram coisas de adulto. Essa criança, aquilo já é familiar também. Sim. E o cérebro é uma maquininha muito bacana, mas ela é muito ruim para ser mestre. Ela é boa para ser soldado. O que significa? Ele trabalha muito simples, ele trabalha assim, eu vou fazer tudo que é familiar, eu repito, porque gasta menos energia. Você imagina uma máquina que tem que coordenar o sistema circulatório, respiratório, digestão, tudo, imunológico, e mais o que a gente pensa, e mais o que a gente faz, e mais a nossa atividade física. É uma loucura. Então, ele preza por fazer circuitos simples e que ele possa repetir para economizar energia. O hábito, né? Exatamente. O hábito, ou talvez não o hábito, que o hábito a gente constrói, mas aquilo que foi talhado na infância, que é aquela hora que o cérebro é muito ávido de aprender, ele tende a repetir. Então, se você na infância tem um pai
abusivo, seja psicológico, seja sexualmente, seja materialmente, quando isso ocorre na vida adulta, aquele padrão é familiar àquele cérebro. E a gente só muda isso quando a gente descobre que nós não somos o nosso cérebro. Porque, por exemplo, aquela coisa penso, logo existo, é bonito, mas tem um erro. Porque não é penso, logo existo, eu sinto, logo existo. Porque existe um sentir acima do que eu penso. Sim. O cérebro gera os pensamentos. Mas não tem opção de pensamento que você tem, que você fala assim, que merda de pensamento é esse que eu estou tendo? Às vezes você não fala assim, gente, queria matar aquela pessoa, você fala, que é isso? Sim, Você estranha o seu pensamento. Então você não é o que você pensa só. Você é a reflexão que você tem sobre os seus pensamentos. Isso chama consciência. Então, quando você descobre isso, e você descobre que num relacionamento abusivo você está repetindo padrões, e você consegue falar assim, cara, mas eu não sou esse padrão. Isso é uma construção, um circuito. Eu tenho que abrir outros circuitos, porque o cérebro é como se fosse uma floresta de circuitos. Quando eu começo a ter relações boas, eu começo a criar novos caminhos e posso fazer bons hábitos. Aí a pessoa, tanto que tem pessoas de relacionamento abusivo que levam um tempo para identificar o que é um relacionamento legal. Porque começa a ter um relacionamento legal, começa a ficar com o pé atrás. Tipo assim, por que você está me tratando bem? Aí você fala assim, exatamente. Porque aquele cérebro está condicionado a ser maltratado. Então assim, mas por que você gosta de mim? Ué, por quê? Entendeu? Porque é um padrão que o cérebro tende. Então a gente tem que entender que nós somos muito mais do que o nosso cérebro. Quando a gente entende isso, isso precisa de conhecimento. Você não entende isso do nada. É o que eu sempre digo, se você tem dúvida se você é o seu cérebro, vê os pensamentos que são ruins e que você fala, cara, eu não penso isso. Isso é um outro nível, isso é a tua consciência. Eu brinco que a tua consciência é um drone que te vê daqui. Acredita nisso que te vê daqui. Faz sentido. Você falou sobre essa coisa do conforto, um conforto cognitivo ali, né? Eu estou acostumado em ser maltratado na infância, então para mim aqui é onde eu consigo dominar melhor, por mais que seja aversivo, aqui eu tenho domínio, né? É útil, então, a gente estar escolhendo um parceiro amoroso, a gente olhar para como que funciona a personalidade dos pais? Às vezes o pai é narcisista, a gente já fala, opa, existe essa... Com certeza. É útil isso? Claro que é tô útil. conhecendo uma menina, a mãe super narcisista. Opa, então acho que talvez a menina que eu tô conhecendo... Pode ter se acostumado a esse funcionamento, pode reproduzir, ou pode reproduzir um funcionamento ter sido vítima desse narcisismo. Porque o narcisista negligencia os filhos. Filhos de pais narcisistas, eles tendem a ser narcisistas também? Ou borderline? Eles podem, é uma possibilidade, não é uma fatalidade. Eu sempre digo o seguinte, o componente genético traz uma possibilidade, mas não uma fatalidade. Fatalidade você tem, por exemplo, com coisas muito raras, com coisas genéticas muito raras. A grande maioria das coisas, a genética traz uma tendência, mas em sabendo disso, eu posso reverter essa tendência. Por exemplo, filhos de narcisistas, em geral, foram negligenciados na infância. Porque aquele pai... Eu tinha um casal, que o casal era narcisista. Os dois. E os filhos, todos foram negligenciados. Porque era assim, eles estavam tão preocupados... Casal narcisista deve ser forte, um caos, forte, né? Um caos. Porque imagina, pessoas... maravilhosas, entre aspas, assim, vaidosíssimas, as crianças estavam nem aí. Se criaram com boas babás, graças a Deus. Nós temos isso no Brasil, que eu acho que traz uma diferença de lá de fora. Mas eles estavam sempre viajando. E os filhos já tá lá, eles não tinham. Eles estavam mais preocupados em qual a roupa, com nova coleção de não sei o quê, eu tô mais bonito que você. Assim, uma coisa nesse sentido, quem aparecia mais que o outro. E foram 3 filhos. Desses 3 filhos, um reproduziu essa coisa narcisista. Os outros 2 foi totalmente oposto.
É mesmo? Foi totalmente oposto. Os outros dois sacaram aquilo e conseguiram manter uma distância do pai e a mãe, assim, respeitavam, mas assim, não tinham nenhum vínculo do tipo, eu não tenho nenhum tipo de respeito especial por pessoas que eu vi poucas vezes, né? Na vida, ou que nunca estava numa festa da escola, nunca estava para acolher um choro, né? Estavam em festas, né? Se exibindo. Então, pode ocorrer, isso que eu falei. Dos 3, 2 tiveram muita dificuldade de escolher parceiros e parceiras porque eles estavam acostumados ao abandono, à distância, à rejeição. Então, eles se acostumaram. E o outro, que pegou mais essa tendência de narcisista mesmo, esse se achava maravilhoso. Se dava muito bem com os pais, porque eles falavam sempre sobre, mas você precisa da nova coleção de não sei o quê, você tem que trocar esse carro, porque esse carro você chega num lugar, não tem valor nenhum. Então, pode acontecer. Eu ouvindo você falar assim, é bom ser psicopata? É bom ser narcisista? Parece que é tão simples, né? Porque a empatia machuca às vezes, né? Você tem empatia por alguém, por exemplo, você sentir as dores do outro, você está sentindo dentro de você as dores do outro. O psicopata, tem até uma frase do Fernando Pessoa que diz assim, vence quem não sente. Quanto menos se sente, mais você fica por cima das situações. E vendo você falar, parece que a vida do psicopata, do narcisista, é tão simples. Se preocupar consigo próprio, com roupa, vai pisando na cabeça dos outros, vai fazendo as coisas. Como que você vê assim? Como que você enxerga essa questão? Eu vejo assim, no mundo que passar por cima dos outros, tão competitivo, traz vantagens, ser psicopata deve ser muito fácil, porque eu passo para trás uma pessoa, eu puxo o tapete de alguém para subir numa empresa, mas ao mesmo tempo tem uma frase que eu acho fantástica, eu não sei de que autor que diz o seguinte: o psicopata, pensa assim, ele sabe a letra da música, mas ele não sente a melodia. Então, assim, eu fiz esses questionamentos quando estava escrevendo. Falei, gente, deve ser bom, porque a gente não sofre com nada. Né? A gente não sofre com bullying que a gente sofre, sofreu, a gente não sofre com a injustiça. Mas também a gente não sente. Imagina, você gosta de música? Gosto. Você imagina você não sentir uma coisa com a tua música. A gente não sente. Imagina você não sentir tesão por estar fazendo uma coisa legal, que é só seu. Por exemplo, eu sempre fui voyeur de gente, eu adoro observar. Eu, quando viajo, eu não quero comprar nada, eu quero ficar num lugar onde eu possa observar como é que as pessoas daquele lugar funcionam. Eu tenho que até ser um pouquinho mais educada, porque quando eu vou ver, eu estou tão assim, que a pessoa olha para mim, eu finge que estou olhando para outro lugar, sabe? Porque, tipo assim, que invasão é essa? Eu sou aquela pessoa que eu tenho binóculo dentro de casa e telescópio, para poder... Uma vez eu vi um cara espancando a mulher no jantar. Mesmo? Eu morava em Ipanema. De binóculos? De binóculo. Caramba! Aqui, mas não foi com essa intenção. Eu gostava de ficar olhando um pedacinho de céu ali, Aí eu, pá! Cara, uma mesa de jantar super bem posta, do outro lado da... Aqui estava o meu prédio, o outro lado, assim. Eu nunca tinha visto nada. Daqui a pouco... Eu não sei se o cara estava drogado. Esse cara pegou a mesa e arrancou tudo quebrando. E a mulher falando, peraí, para. Ele embolachava, a mulher começou a sangrar. Eu, na memória, liguei para a polícia. Você ligou para a polícia? Eu liguei. Aí fiquei olhando a polícia e foi um show, pai. Um filme na vida real. A coisa depois se repetiu, porque eu acho que ela tinha ali, era uma relação abusiva, depois eu fui ver. Mas eu me lembro que meu marido falou, o que você está fazendo? Eu falei, você não está acreditando no que eu estou vendo, não sei o que lá. Aí ele falou, pelo menos apaga a luz, porque daqui a pouco vão ver que você. E eu me lembro que ainda era uma época que as pessoas falavam assim, não se mete. Mas eu não tinha como me meter naquilo, por isso que eu estou falando, eu não tinha como não sentir aquilo. Se ela resolveu continuar com ele, tudo bem, mas eu não podia dormir com o sentimento de que alguém estava sendo... covardemente espancada, e eu não ia fazer nada.
porque assim, me cabe fazer o que eu pude fazer. Se aquilo ela ficou, já é algo dela, né? Eu só fiz assim, mandei um bilhete anônimo pelo porteiro, que conhecia o porteiro do outro lado. Falei, procure ajuda, não sei se ela procurou, não necessariamente comigo. Botei lá, delegacia de mulheres, eu me lembro que eu fiz as instruções. Mesmo no caso, né? Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Talvez eu tenha feito para minha consciência, né? Um psicopata observando essa cena, talvez ele ia se divertir, né? Eu acho que ele ia gozar. Esperar que batesse mesmo mais, né? Acho que sim. Que doideira. Eu acho que ainda faria assim. É burro, porque devia ter usado esse golpe, porque era mais violento, devia ter enforcado. Batido escondido, por que ele tá batendo em público? Devia ter batido com uma toalha molhada para não deixar marca. Provavelmente. Então, assim, por mais que pareça ser mais interessante ser psicopata, eu não gostaria, porque eu acho que as coisas mais interessantes... Sei lá, eu sou uma pessoa muito emotiva, assim, uma das coisas que me faz chorar sempre é ver pôr do sol, mas de felicidade, não é de tristeza, não. Como, tipo, nascer de lua cheia, eu acho aquilo uma coisa, nascer feito um sol, e aí eu acho que essa é a vantagem de morar no Rio, né, que a gente, quando vai ter lua cheia, você vai para qualquer lugar, você vai para Arpoador, tem uma galera que fica ali esperando para bater palma para a lua que vai nascer, então... Isso é um hábito que a gente tem de carioca, eu acho que é um vício carioca que a gente tem. E eu acho que deixar de sentir isso, eu gosto muito de música, por exemplo, eu não consigo me conceber sem ter essa emoção da melodia. Agora, se você falar pela vida prática, no mundo que a gente vive, talvez você sofra menos. Mas não sei se a minha consciência aguenta, não. Eles são minoria. É uma vida incompleta ali, né? Eu acho. Essa coisa do psicopata ouvir música clássica é estigma ou é de verdade isso? O psicopata gosta de música clássica? Não, isso é muitos filmes é retratado dessa forma. Né? Mas geralmente os filmes são retratados de serial killer, né? Ah, tá. Você já notou? E o serial killer, ele é ritualizado. O serial killer, o que ele faz? Ele mata, ele tem um ritual. E, em geral, a música tá como um ritual de grandeza. Lembre-se que Hitler adorava música clássica, né? Teve um dos compositores que era Ele gostava de arte, né? De pintar. De arte, mas aquilo muito mais pela megalomania, pelo narcisismo que ele tinha, né? No sentido de... os discursos de Hitler duravam horas e eram com música clássica sob encomenda. Era muito mais no sentido de poder do que outra coisa, não de sentir. Sim. Você vê que os ternos, isso a gente tem que ver, né? Os ternos do exército alemão eram lindos, né? Acho que era feito pelo Hugo Boss. Você olha até hoje, nunca viu. Alta costura. Ali, né? Aquilo tudo um poder, né? Os discursos tinham cenários de ópera. Então aquilo tudo era se eles conseguiram, se o Hitler conseguiu convencer tanta gente, é porque era muito inspirador mesmo na hora. O discurso era de certa forma muito manipulado e usou a arte para manipular, não tenho esse dúvida. Discurso que eles tinham de somos uma vítima, sempre precisamos acabar porque somos uma vítima que devemos se reerguer. Na verdade, o Hitler que queria se reerguer em cima das pessoas que ele julgava na mente perversa dele, que era inferior. Com certeza. Então, toda ditadura começa assim, né? Psicopata. Eu não tenho dúvida. É porque as pessoas falam, mas ele gostava de arte. Mas se você for ver, a arte foi usada em função de fazer da sua ditadura uma ditadura grandiosa. Ele usou a arte a favor do tamanho da sua maldade. Não gostava, ele não apreciava a arte, ele usava a arte, né? Ele apreciava o poder. Exatamente. Que a arte podia trazer. É o que eu digo sempre, por exemplo, se você for ver, não existe poder exercido hoje por nenhum político que abra mão da cultura
como componente, seja do seu poder favorável, democrático ou não. Todo poder político, ele usa a cultura de alguma maneira, para o bem ou para o mal. Faz todo sentido, né? São pessoas inteligentes, que sabem o que estão fazendo e muito orgulhosas aí, muito viciadas em poder, Megalomaníacas, né? Megalomaníacas. Geralmente. Bom, vamos dar uma pausa de 5 minutinhos para tomar uns refrescos, tomar umas águas, para esticar a perna. A gente volta em breve. 5 minutinhos, pessoal. Voltamos. Ô Bia, você falou sobre psicopata, sobre serial killers, né? E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é que em vários filmes de psicopatas, serial killers, é muito comum isso. Não é só filme, é uma realidade. O Maníaco do Parque teve isso. A Suzanne von Richthofen teve isso. A Lise Matsunaga... É Lise Matsunaga? Matsunaga teve isso. O Ted Bundy também, que é fãs. E os homens serial killers, os homens psicopatas, eles têm fãs meninas que são apaixonadas por eles. Inclusive o Jeffrey Dahmer. Sim. Que era homossexual, ou era bissexual, não sei. Acho que era homossexual, porque as vítimas dele eram só homens. E ele, homossexual, e eles tinham fãs meninas, e eles se gabavam na cadeia, nossa, recebendo milhões de cartas, de declarações e tudo mais. Por quê? Vamos lá. O próprio Ted Bundy, aquilo que eu te falei, era uma legião de fãs, mulheres, que além de mandar cartas pedindo em casamento, se oferecendo, mandavam dinheiro. Ele ganhou uma fortuna para se pagar os melhores advogados na época. Caramba! O Maníaco do Parque aqui no Brasil, não é uma realidade nossa. O Maníaco do Parque, durante muito tempo, foi campeão de cartas de mulheres. E chegou a se casar com uma dessas mulheres que mandava cartas. E não são mulheres, tinham advogadas, não é assim, pessoas totalmente, são ingênuas. Isso é muito comum, olha que interessante. Pessoas que acreditam que através, por exemplo, um serial killer está na cadeia, ele está lá. Pessoas que precisam de outras para se completarem, para ser inteiras, têm pavor de serem traídas. Suportam qualquer coisa, menos traição. Aí pensa o seguinte, o cara está lá na cadeia de segurança máxima. Ele não vai receber visita nenhuma, só eu. Então, se eu me ofereço para ser aquela mulher, eu serei única. Só que ela não sabe que igual a ela existem várias. Sim. E são mulheres que têm aquele temperamento. Eu vou amar ele por nós dois. E como eu vou dar a mão numa hora difícil, ele não vai ter coragem de me deixar. Uma ingenuidade, uma inocência. inocência. É uma ingenuidade, mas tem muita gente que raciocina assim. É inacreditável. Para você ver, campeão de cartas, mas assim, que oferecem companhia e você não sabe o que é uma mulher tem que se sujeitar para visitar alguém, um homem na penitenciária. É inacreditável. É uma fila imensa, tá? É uma imensa mesmo. Tem umas que vão de um dia para o outro. Aquela fila depois tem que passar por revista, tem que ficar nua para ver se não está com o celular no órgão genital, para ver se não está com não sei o quê, com chip. É um tanto de humilhação que assim seria quase impossível para alguém que tem uma autoestima, que tem um centro de si mesma. E aí quando chega lá, é um lugar tão pequeno e sem privacidade nenhuma, e tão sem conforto, que somente alguém que realmente atribui, como é que eu vou te dizer, cria uma realidade do tipo assim, não, aquela pessoa, por amor, vai mudar. E eles sabem disso, então eles alimentam. Eles usam isso? Eles usam isso. Olha a manipulação. E muitas pagam dinheiro. Então ele fala assim, mas a minha família está precisando de dinheiro para arrumar um advogado. Aí manda dinheiro para a mãe.
Manda dinheiro para outras pessoas. Muitas mulheres, talvez, borderline nessa galera. Existe um grau grande, porque o que acontece? Medo de abandono ali, Medo de de traição. abandono, de traição, achando que tá feito ali, né? Porque o que acontece? Essa parceria, apesar que tem borders que se dá com muita gente, não é isso. Mas, infelizmente, o psicopata, ele saca o borderline muito fácil. E a fragilidade, a insegurança. Então, ele chega prometendo, eu nunca vou te trair, nunca vou fazer nada. E, em geral, ele bota essa mulher para fazer o lado sujo da coisa. Então, por exemplo, um grande traficante que chega para sua parceira, que não é uma, ela pensa que é única, mas são várias, e fala assim, fulano está me devendo. Ele está na penitenciária. Fulano está me devendo, e eu estou preocupado porque o cara lá o vendedor da boca me passou a perna, e eu queria até te dar um dinheiro, né, que você tem que ter lá para ajudar na escola do teu filho, mas não tem como fazer nada aqui. O que ela faz? Não, mas eu vou lá para você. Por isso surgem essas lideranças de mulher, de traficantes, que passam a dominar o negócio por eles. Porque ela acha que está fazendo por amor. É o termo mulher de bandido, né? Essa coisa não sei, pra mim é muito doida, assim. Mas é o perigo, talvez? Tipo, eu acho que tem a uma sedução, eu acho que pelo tem uma perigo? excitação pelo perigo. Eu acho que tem essa ilusão de que eu vou ser única, porque eu vou mostrar o quanto eu amo, eu vou fazer por ele o que ninguém fez. E eles usam isso, né? Elas acabam sendo vítimas. Teve uma novela que tinha a história da Bibi Perigosa, né? Bibi Perigosa. Né? É uma história real. Era uma Existiu. história real, existiu. E ela foi casada com um dos líderes, que era o cara que fazia a contabilidade do tráfico de drogas da Rocinha. E ela era fidelíssima, fazia tudo por ele, se envolveu em todas as encrencas. E só que tem que um dia ela descobriu que ele estava traindo ela. Aí a casa caiu. Daí Porque acabou. aí ela fez... Eu não sei como ela não foi morta. É mesmo? Eu não tenho ideia como a Bibi Perigosa não foi morta. Porque ela saiu de lá, porque ela começou a denunciar mesmo. Porque aí vai daquela idealização a raiva, o ódio em comum. Daí a vingança a na fúria. massa. Essas mulheres, o homem pode matar, pode roubar, Pode tudo. sequestrar, Só não pode trair esquartejar, ela. só não pode trair. Exatamente. Que doideira, meu. Exato. É uma lógica ilógica, né? Sim. Porque é uma lógica de uma emoção distorcida mesmo. De uma afetividade distorcida. Você chegou a ver o caso que aconteceu na China agora daquela irmã, como que é o nome dela? Irmã Não. Sister Zhao? Sister Zhao? Acho que é uma coisa assim. Que o Davi tá postando um monte de vídeo sobre ela? Não vi, me conta aí. É Sister Na Hong. China. Sister Hong. Era um homem homossexual, né? Que ele fazia crossdresser, né? Dresser, isso. Era CD, né? Isso. Chama na sigla. E ele transava com vários homens, transou com vários homens. Vestido de mulher. Vestido de mulher. Caracterizado totalmente. Caracterizado de mulher. E esses homens, esse Sister Hong, né? Irmã Hong, ela ficava sempre de roupa, ela não revelava o pênis, né? Aham. E atraía esses homens para pagar coisas para ela. Então dava presentinho, dava um saco de tangerina, dava uma coisinha, filmava todas as relações. E chantageava? Todas as relações não, e vendia na internet. As imagens. Vendia as imagens na internet desses homens. E daí vazou todas essas imagens e virou uma calamidade na China, porque foram mais de 1.000 homens. Medo. E as Eu mulheres acho que- e as meninas pegando e falando assim, cara, você transou com a Sister Hong lá, e tem o vídeo ali de você transando, e tem uma cena, e tá muito viral agora, porque tem umas cenas constrangedoras da Sister Hong falando que o pênis do cara tá fedendo e tudo mais, e tem que tomar banho, e daí toda uma... Olha a um humilhação. reality show. A probabilidade de ser psicopata é imensa. Não É. basta dar o golpe, tem que humilhar. Sim, e fazia né? cara de nojo e tudo mais.
que é isso? Por que a pessoa, como que chega na pessoa a fazer, a ter essa iniciativa, ter essa ideia e se maquiar e botar a peruca para produzir conteúdo pornográfico e vender? O que se passa na cabeça? Eu acho que isso é, primeiro, um estelionato, né? Porque se passar por uma pessoa que não se aproveitar das pessoas, é manipulação aberta e o pior, ganhar dinheiro com isso. Então, isso é de uma frieza. Isso é de uma frieza. E você vê, ele ainda conseguia ter, pelo que você está falando aí, eu vi uma cena assim disso. É muito viral. Agora muito tá viral, muito viral. Eu vi sim. Vi tem uns 3 dias isso. E eu vi que, olha o prazer dele ainda de falar, não, teu pinto tá fedido. Você não toma banho, não toma vergonha na sua cara. Sim. Quer dizer, não basta ganhar o dinheiro, manipular. Devia sentir um prazer muito grande de, tipo assim, que nem o estelionatário, né? Tipo, otário. Ele devia depois ficar, como é que esse cara é tão idiota de submeter a isso? Com certeza é um psicopata. E tudo que entra pra internet vira polêmica, divide lados, né? Então alguns estão com a irmã Hong, porque estão falando que, mas esses caras estão traindo a esposa deles com a irmã Hong. E outras estão falando que, na verdade, são vítimas. Porque não sabia o que estava sendo filmado. Eu acho o seguinte, não vamos misturar. Porque, assim, estão traindo. Mas, assim, isso não elimina da irmã, da sister Hong, tá fazendo um crime de estelionato e de uso daquele material. Gente, porque é tão engraçado. A gente vive uma polarização mundial tão grande que é tipo assim, ou a sister tá certo, ou os caras estão errados. Não é isso. Se eles traíram, eu acho que eles fizeram uma coisa muito ruim em relação a alguém. Uhum. A mulher, a esposa. Mas assim, isso não tira o crime que o outro cometeu contra eles. Sim. Então, porque tem gente que faz assim, mas ele também traiu, a mulher merece. Gente, são duas coisas diferentes. Se merece, isso é uma história dele com a mulher que se sentiu traída, o que vai fazer. Certo? Agora, que nesse aspecto foi vítima desse golpe, desse cara que se vestia de mulher para pegar dinheiro e para produzir material que era vendido, certamente. Não era vendido? Isso é crime também. Um psicopata. Eu não tenho dúvida. Não é um psicopata em alto De grau, matar. porque não matava. Exato. Mas mais o estelionatário, ele costuma ser um psicopata. Olha, se ele usa o outro como objeto de status, poder ou diversão, que é poder que usava para ganhar dinheiro, usava. E para enganar, sim. E de forma repetitiva. Porque o mais importante é saber se isso é forma repetitiva. Como você falou, mais de 1.000. Mais de 1.000. Que é até agora apurado. Uhum. Deve vir mais. Então é repetitivo. E tem uma coisa na internet que é muito assim, né? Que é o conceito do bullying. O bullying, quando você faz uma vez, antigamente você falava, precisa no mínimo 3 situações. Quando veio o cyberbullying, quando isso cai na rede, uma se reproduz infinitas vezes. Sim. Então já, cara, ele 1.000 ali, mas esse 1.000 foi para quantas pessoas passadas? Perdeu a conta. Pois é, e a internet ela não consegue conceber uma história onde ambos estão errados. Ela tem que escolher um lado. Um sempre tem que ser o vilão, o outro sempre tem que ser o mocinho. O que é muito ruim. Você não acha, não? Eu acho péssimo. Porque eu acho porque assim, a vida real a gente perdeu a capacidade de reflexão. Porque Com eu certeza. consigo ver que esse cara não foi legal. Se traiu a mulher, não acho legal. Mas eu não posso falar que ele mereceu ser enganado, utilizado de uma maneira de expor uma coisa e esse material ser vendido. Isso também é muito grave. Isso é grave, isso é muito grave. Em proporções diferentes. Com certeza. Mas é isso que você falou uma coisa. É tão ruim a gente estar vivendo um mundo que você tem que ser ou isso ou aquilo. Porque o bacana é você ter uma opinião, eu tenho uma opinião. Eu cresço, eu falo assim, poxa, eu não tinha pensado, Felco, isso que você falou. E você me acrescenta. E eu te acrescento alguma coisa que você também não tinha visto por ali.
né? Estar com pessoas que discordam de você, né? E ter o senso crítico. Toda vez que você vira uma notícia, tentar ver por que aquele cara está falando aquilo, por que esse está falando aquilo, e montar a sua opinião, mas não num sistema de ver uma fonte só, ir atrás porque alguém falou. Não, eu acho que o algoritmo, ele trouxe isso, porque tudo é feito em sim ou não. Então, por exemplo, se você teve na época na época da eleição presidencial, eu seguia todos os presidenciáveis. Sim. E aí era muito engraçado, porque tinha gente que falava assim, não sabia que você era não sei o que lá, porque você segue o fulano. Eu falei, eu sigo todos. Entendo. Eu quero ver o que eles têm para dizer. Sim. O fato de eu seguir, então eu vou votar em todos? Eu só posso votar em um. O seguir é uma ferramenta para você receber notícias, receber atualizações. Ver o que aquela pessoa está falando. É. Chegou um ponto que chegou uma hora eu falei, quer saber, eu não vou seguir mais ninguém. Porque todo dia era uma avalanche de... Você cria um material de forma tão... te dá o trabalho de fazer, falando da minha área. E as pessoas só falavam do outro. Ah, mas não acho... Eu tô aqui... Cansativo, né? Muito cansativo. Eu falei, gente... É cansativo. Porque você não tem o direito de olhar para refletir mais. Ou você tá de um lado, ou você tá do outro. Você vai ter que escolher. Exato. Você não pode ponderar, você não pode refletir. Você vai dar o seu voto no presidenciável, você tem que, claro, entender as propostas da pessoa, acompanhar de certa forma o que aquela pessoa está falando. Uma proposta de um é muito interessante. Um é melhor do que o outro para um determinado aspecto. Sim. Né? Quantas vezes você fala, aquele político falou uma coisa que é interessante para a questão da segurança, mas o outro falou uma coisa que é mais interessante para a questão econômica e o outro para a questão da educação. Mas não... o debate inútil ficou a gente pobre. falar disso, porque ninguém nunca vai entender pobre, isso. Nunca vai entender, porque aquela coisa do efeito manada, não tem que fazer. Eu gosto muito do título do livro, 50 Tons de Cinza. Uhum. Não é preto nem branco as coisas. São 50 tons de cinza que tem ali no meio, né? Exatamente. É interessante. E a verdade é essa, né? Exatamente. As pessoas não são uma coisa ou outra. Não é preto ou branco, né? É isso que você falou, é legal. A internet é muito intensa. Ou é demônio ou é santo. Exatamente. Não. Quando nós somos seres humanos. Exatamente. Não é isso? Ô Bia, eu também queria falar de um caso recente agora, que está rolando agora, né? E a partir desse caso eu queria refletir, porque está acontecendo muito isso, principalmente aqui no Brasil. Você já assistiu a série Adolescência? Assistia. Assistia. O que você achou da série? Eu gostei muito, estou esperando a continuação, que muita coisa ali ficou aberto, né? Me deu vontade de ver. E o que eu achei interessante, e na época eu fiz até um comentário sobre a série, eu gostei muito, e me trouxe uma coisa que é assim, existe um mundo paralelo, principalmente de crianças e adolescentes, do qual os responsáveis desconhecem. Eu não sei se você lembra da série, teve uma hora que o policial estava indo lá na escola, não sei o quê, o filho do policial chegou para ele e falou assim, você não está entendendo nada. O filho do policial. Sim, lembro. Veja a palavra em céu, veja não sei o que, procura por aí. O policial de carreira, né? E o filho chega, você está todo errado. Né? Dando a dica. Pai, se você não for por aqui, você não vai achar nada. E eu fico pensando que se a gente hoje não tiver, se os pais não entenderem que existe um universo paralelo digital, que abriga adolescentes e que a adolescência é uma fase muito difícil, porque é a fase que você está começando a deixar de ser criança, mas você ainda não é adulto, você tem que se libertar dos pais, é uma fase, é um rito de transição, a adolescência, e você tem que se vincular a grupos. Se isso não for muito bem feito, você vai ter grupos que você é um vínculo que vai te dar a ilusão de você estar sendo aceito num lugar que não é legal. E isso escancara que existem grupos muito radicais, em todos os sentidos, que capturam esses adolescentes muito fácil.
porque é fácil. Você pega, o adolescente é inseguro por natureza, ele está mudando voz, ele está mudando face, ele não tem ainda as habilidades sociais, ele vai ter que aprender, ele tem que pertencer a um grupo, ele não tem a coisa da maturidade cerebral. Então, é muito fácil capturar. E a captura vem através de comunidades que são criadas. E eu fico boba de ver que os pais não têm noção que existe o Discover. Não existe. Tinha uma que eles tinham uma conta que era secreta para os pais não verem. Não tem noção nenhuma. E não tem mais como você ser um pai ou uma mãe responsável sem você saber disso. Existe no Instagram uma juíza, a Vanessa Cavalieri, que ela tem um Instagram que é protocolo eu te vejo, eu te vejo, eu te importo. Eu me importo, eu te vejo. É Vanessa Cavalieri. E ela fala isso, que não, e ela é da vara de eu te vejo, protocolo eu te vejo. Que ali ela ensina aos pais, pelo amor de Deus, vocês têm que saber o mínimo, o básico. E ela é uma juíza de infância e adolescência. Sim. Ela sabe a consequência que isso traz. Perigoso, né? E não tem mais. Aí a pessoa fala assim, mas eu ainda tenho que dar conta de ver isso. Pois é. Em tempo digital tem que dar conta. Porque você não sabe. Porque muitas vezes teu filho está ali numa comunidade que quem está governando aquilo é um adulto. E fazendo um exércitozinho ali do que ele quer, manipulando mesmo. Você se lembra talvez você não vá lembrar do jogo da baleia azul? Lembro. Aquilo era capturado, eram adultos que capturavam, faziam testes para a criança chegar ao ponto de se matar ou fazer tarefas. Era um sistema de captura de terroristas. Caramba. Porque um cara que é capaz de cumprir tudo que está sendo dito. Não, você vai agora lá e você vai dar um tapa lá e cortar seu amigo. Uhum. O cara vai, você não sei o que lá. E agora, você está pronto para se matar, para provar que é isso? Quando via que o cara ia para via de fato, não, vou te dar uma outra coisa. Uma coisa que você vai ser importante. Uma causa, que você vai morrer pela causa. Você pega um terrorista. Aquele jogo da baleia capturou terroristas ingleses. E eu não sei se você se lembra, na época, a Al-Qaeda tinha vídeos de qualidade de cinema. É mesmo? De cinema, como propaganda. Era uma coisa absurda como eles capturavam. E não eram só gente do mundo árabe, do mundo ali do Oriente. Não era. Captura de jovens de classe média da Europa, da Inglaterra. Então, assim, a gente tem que parar de ver as coisas superficiais. A internet, ela possibilita muito essa galera de existir. E você mesmo falou, porque recentemente agora teve um caso de um casal, adolescente, que eles era desses grupos aí e tudo mais, e eles mataram e esquartejaram adolescente. Sim. Esquartejaram a ex, chamava Nicole, a vítima, né? Deus a tenha. E é muito recente agora e tá passando ainda para, não sei, se não me engano, eles estão foragidos, ainda não tem as fotos e tudo mais. Só que é uma banalização da violência. Agora tem uma coisa, existem jogos, igual aquele menino que matou os pais e o irmãozinho. Lá no Rio. No Rio, não incentivado, mas inspirados por um jogo. Ele e a namorada. Ele e a namorada, um jogo de irmãos incestuosos ali que matam os próprios pais e comem a carne, um jogo disso, né? A historinha do jogo. E eles inspirados, e essa galera tá usando essas redes, né? Twitter, forma as comunidades dele na bolha, o Discord mesmo. O Discord talvez seja um dos maiores. O Discord, e no Discord rola muito essa coisa de... Teve até o King, né? Aquele King do Discord lá que foi preso, o Fantástico fez até uma matéria e tudo mais.
colocando luz para essa coisa de o adolescente fica até, por isso que eu falei da série adolescência, o adolescente fica trancado em casa, fica se nutrindo daquele material, se nutrindo daquela bolha, daquela tribo, começa a banalizar a violência até que vai para o mundo real. Exatamente, vai numa Como que escalada. você enxerga isso? Porque eu vejo que antes não era tão comum. Agora toda semana tem um caso de um menino que mata os próprios pais, de adolescentes violentos. Eu acho que isso é uma variação do Baleia Azul. Começou assim. Porque, assim, é muito fácil você pegar adolescentes que sofrem algum tipo de bullying, por exemplo. Pra você ter uma ideia, o índice de suicídio nos adolescentes, 60% tá ligado a bullying, tá? Agora, 60% dos índices de suicídio um no adolescente. Se você for ver a raiz, está lá, tá? E o que acontece? Qualquer sistema que quer um exército, seja terroristas, seja pessoas para crime, é muito bom do adolescente. Porque se eu capto uma fragilidade, um cara que se sente rejeitado, um cara mais que se sente um loser, que na adolescência isso é muito pior, porque você teoricamente tem que pertencer a um grupo. E não pertencer ao grupo dos populares te faz um loser momentâneo. E oferece, tipo assim, mas olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho um jogo, uma série de coisas aqui. Se você conseguir cumprir todas as etapas, eu posso te achar uma coisa que vai ser bem bacana. Eu te garanto que vão te respeitar. É muito fácil manipular essa coisa. Por isso que é tão difícil os pais se atentarem para os adolescentes. Escondido, tudo E tem escondido. pai que fala assim, mas eu não me preocupo, meu filho não sai do quarto, eu fico preocupadíssimo. Porque assim, o que está lá fora, a gente ainda tá visto. Dá pra saber, né? Não dá para saber. E hoje o que acontece é que os pais estão desconectados da realidade básica. Tem pai que não sabe que existem comunidades, não sabe quais são os termos, não sabem nada. E não tem como. O filho vive uma vida paralela ali, uma segunda vida. Exatamente. E daí acontece que, por exemplo, no caso do... Você achei muito forte. No caso do casalzinho lá, do menino que matou os próprios pais, o combinado era matar a própria mãe da menina. Sim, Matar a mãe da menina. Ele depois iria para Goiânia. Iria pra Goiânia matar Exatamente. a mãe da menina também. Exatamente. Esse era o combinado. E daí na prisão ali, no julgamento, pegou e falou assim, olha, a gente tem a mensagem da sua filha aqui, falou pra mãe, que era planejado matar Exatamente. você. A mãe deve ter ficado horrorizada. A mãe falou assim, não é possível. Eu não acredito nisso. A minha filha é carinhosa, a minha filha é amorosa, tira boas notas, é estudiosa, é tranquila, sempre foi muito amorosa. Eu não acredito nisso. Mostraram a foto, as mensagens. A mensagem estava lá. Ficou em choque, completamente em choque, perdida. Imagina o sentimento que é você que cria uma criança, cria um filho, vê o seu filho, a sua cria, que você trocou fralda, falando e planejando a sua morte. É terrível. Aí você vê, né? Existe um jogo disso. Aí a gente não está falando que o jogo cria isso. Mas situações de vulnerabilidade, esse jogo pode suscitar certas ideias. Tem muita essa discussão também, né? Se jogos violentos, a TV defende, o Record defende veementemente a influência do jogo no adolescente. O que você acha disso? Jogos violentos é capaz de influenciar um adolescente à violência? Eu acho que existem adolescentes que são mais predispostos a sofrer essa influência muito mais facilmente. Que são, por exemplo, você perguntar se o adolescente sofre bullying é mais fácil? Todo adolescente em vulnerabilidade, um adolescente que sofre preconceito, que precisa de se defender, que é mais frágil, ele é mais vulnerável. E acho que os jogos, dependendo do nível de violência, eles vão normalizando a violência para quem joga muito. E se nesse normalizar a violência chega uma hora que aquele adolescente está numa situação frágil, se sentindo inferior, se sentindo chateado, aquilo pode ser um combustível. Eu não posso dizer que todos os jogos farão isso em todas as personalidades, mas na adolescência é botar gasolina para apagar fogo. Sim. Em alguns momentos.
A pessoa que quer fazer o mal, ela vai buscar referência, inspiração em qualquer coisa. Vai. Até o massacre em Columbine lá, os caras, eles falaram que quem inspirou eles foram o Eminem. O artista Eminem e o Charles... Não é o Charles, é o... Aquele Manson? Manson. Não, mas não é o Charles Manson, é o cantor. Marilyn Manson. Manson. Era a inspiração do pessoal de Columbine. Exatamente. Um cantor, um artista. Exatamente. Então, assim, acontece que você vai Mas aí buscar... você vê, aí é um grupo de fragilidade que queria mostrar poder ali. Uhum. Então, é muito complicado, porque, assim, adolescentes em vulnerabilidades, eles realmente acham que se não fizerem algo para serem vistos, mesmo que seja negativo, serem respeitados, eles vão buscar isso. E se tiver nessa vulnerabilidade, qualquer coisa pode influenciar. Que doideira, hein? É difícil, é um desafio. E aí, o que vocês acharam do resumo de hoje? Deixe seu like, seu comentário, se inscreva e compartilhe com os amigos.